Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo ao estudo de hoje, 19 de outubro de 2020, uma segunda-feira. E temos aqui um título muito curioso, numa semana que estamos estudando sobre cosmovisão. E o título do estudo é A Pergunta de Leibniz. Leibniz foi um filósofo, um historiador, que viveu da metade do século XVII até o início do século XVIII. E antes de seguirmos no estudo, convido você para orarmos. Agradecidos, Senhor Deus, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, pedimos a Tua iluminação através da ação do Espírito Santo para compreendermos o conteúdo do estudo de hoje. Oramos confiados nos merecimentos de Jesus Cristo. Amém. Sim, a pergunta desse filósofo era a seguinte: por que há algo ao invés ou no lugar de nada? Para muitos de nós essa pergunta não faz o menor sentido. Não é isso? A pessoa perguntar por que existe algo no lugar de nada, ou em vez de existir apenas o nada, a ausência de coisas, de vida e de pessoas. Ele disserta sobre essa dúvida que ele tem, essa questão que lhe chega à mente, e obviamente muitas pessoas são simpáticas, partidárias desse tipo de questionamento, dessa linha de pensamento, de construção da existência do ser humano e da vida. Em resposta a Leibniz, que era um filósofo, um estudante, um escritor alemão, a Bíblia nos traz pelo menos no estudo de hoje, 5 passagens que podem responder a esse questionamento. A primeira, obviamente, está no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, e lá diz que no princípio Deus criou todas as coisas. Deixando bem claro que há aqui uma ação proativa de um ser soberano, onipotente, não compreendido de maneira simplória pela mente humana finita e pecadora, mas que da maneira inteligente e sábia, que pôde nos usar através do seu servo Moisés, colocou no escrito bíblico as informações básicas para a nossa compreensão de origem, existência e destino. O segundo texto diz: o Verbo era Deus e fez todas as coisas. Esse está no livro de João, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. O Verbo era Deus e sem o Verbo nada do que se fez teria sido feito. O terceiro texto é um texto mais clássico, que está em Êxodo 20, a partir do verso 8 até o 11, dentro do Decálogo, a lei moral. Ela ensina que em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, inclusive as fontes das águas. O quarto texto é uma conclamação que está em Apocalipse 14, verso 6, que diz: adorai aquele que fez os céus e a terra e a fonte das águas. E o último texto é uma declaração de Jó, desafiando seus amigos num diálogo onde ele estava sendo provado por ter pecado ou não, na visão deles, na visão humana, e a declaração diz que a natureza sabe que Deus a criou. Jó desafia os seus amigos a perguntar aos pássaros, aos peixes, aos animais, quem foi que lhes deu vida, e eles responderiam. Veja bem, aqui é uma figura de linguagem na expressão de que a natureza pudesse expressar isso numa linguagem que os seres humanos pudessem compreender. É impressionante como a existência de Deus é assumida pela Bíblia. Não há aqui um questionamento, uma dúvida. A Bíblia apresenta Deus existente e não só existente, como criador, não só criador, mas proativamente criador. Deus escolheu criar a humanidade, como escolheu criar o universo e escolheu mantê-lo em ordem, em perfeita ordem, em perfeita harmonia. Obviamente, essas declarações da Bíblia, elas não são levadas a sério pelo mundo da ciência, porque a Bíblia não é considerado um livro de ciência, mas sim um livro de histórias, um livro de fábulas, de contos. Mas, curiosamente, a humanidade, a sociedade, a comunidade científica lança mão de muitos princípios e doutrinas que a Bíblia ensina. Por exemplo, o livre-arbítrio.
O livre-arbítrio foi dado por Deus ao ser humano quando o criou. A liberdade que eu e você temos de escolher, decidir ou deixar de decidir, deixar de escolher. E essas pessoas da comunidade científica escolheram, usando o livre-arbítrio, que lhe foi dado pelo Criador, escolheram crer que nós somos frutos de uma evolução ateísta, darwinista, onde o estágio em que nós temos hoje de sabedoria, de cultura, de inteligência, é algo dado de presente ao longo de bilhões de anos de evolução, a partir da evolução de uma vida muito simplória. Eles escolheram crer nisso ao invés de crer na doutrina da criação. Veja que aqui há um paradigma, há um paradoxo, melhor dizendo, né? Há uma oposição, para ficar bem claro o termo, não é? Para a comunidade científica, a doutrina da criação é apenas uma teoria. E para a comunidade cristã, a doutrina da evolução é apenas uma teoria. Curiosamente, a Bíblia ensina que há uma evolução dentro do escopo da criação, o que também não é admitido pela comunidade científica de alguma forma. Se a criação é agredida pela ciência, então a doutrina da criação e a teoria da evolução não podem esboçar o menor namoro, o menor relacionamento, que dirá um casamento, porque nesse caso a teoria da evolução despreza a doutrina bíblica da criação divina em 6 dias literais. De todos os textos que lemos aqui, eu convido você para lermos que está em Êxodo 3, verso 13 e 14, e nós vamos partir também para o comentário bíblico a respeito disso, que é muito enriquecedor, né? Êxodo, no capítulo 3, do verso 13 e 14. Veja que curiosa declaração Moisés deixou aqui. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Moisés dialogando com Deus depois de ter recebido a comissão de Deus de ir libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, leia-se a maior nação bélica e militar da época. Então o diálogo segue no verso 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Deus se apresenta para Moisés, dizendo que ele deveria ser apresentado ao seu povo como alguém que é o que é por si próprio, sem depender de ninguém. O que eu e você, como seres humanos, não temos em nós mesmos. Nós dependemos da providência divina para manter a nossa vida. Nós não temos como aumentar um único dia no histórico da nossa vida. Nós não temos como saber o dia de amanhã. Todas essas virtudes, elas são cabíveis a Deus, o Criador. O comentário bíblico nos chama a atenção porque ele aprofunda esse comentário e diz assim: a autorrevelação do nome de Deus se concentra em ser e existir, características não particulares. Gramaticalmente, a frase pode ser traduzida no presente, eu sou o que sou, bem como no sentido futuro, eu serei o que serei. Está ligada à promessa da presença divina, a presença do Senhor, não sua mera existência, pode ser o aspecto mais importante desse contexto particular. Moisés e Israel estavam preocupados por causa de um Deus que aparentemente estava em silêncio. Havia um longo período. A palavra Senhor, na língua portuguesa, é usada em lugar das 4 consoantes hebraicas, cuja pronúncia possível é Yahvé. Veja como a santidade de Deus está descrita no seu próprio nome e a sua autoridade está dita também no seu próprio nome. Preste atenção no comentário que segue aqui. Os escribas consideravam essa palavra tão séria, tão santa, que não incluíam as vogais, a fim de evitar proferir o nome de Deus e, com isso, ofendê-lo, quebrando um dos mandamentos do Decálogo que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Segue o comentário. Existe uma ligação íntima entre as 4 letras e o verbo ser, porque o único que é, de fato, na existência, é Deus. Essa dificuldade estava na mente de Leibniz, e entender
que Deus é o que é por si próprio e faz o que quer pela sua própria vontade, e da onde nada existia, passou a existir tudo, porque ele assim, por amor, desejou criar. Eu e você precisamos ter humildade ao lermos a palavra de Deus e admitirmos que nem tudo dominamos, mas as explicações e as orientações através da influência do Espírito Santo nos serão dadas e nos são dadas atualmente no momento em que Deus entende que é ideal. Voltando ao texto da Bíblia, da lição, diz assim: a doutrina da criação também é fundamental para toda educação cristã. Tudo em que cremos como cristãos se apoia na doutrina da criação em 6 dias literais, que é outro desafio para a comunidade científica. Eles não estavam lá, mas de acordo com estudos que se apresentam de forma criteriosa, de acordo com paradigmas e regras da ciência, afirmam crer e provar algo contrário. Ou seja, como falamos há pouco, a evolução teísta. A Bíblia não começa com uma declaração sobre expiação. Curioso isso, não é? Sobre a lei, também não começa assim. Também não começa falando sobre a cruz, nem mesmo sobre a ressurreição e ainda mais sobre a segunda vinda de Jesus. A Bíblia começa no começo. Pode ser redundante, mas dá direção ao pensamento do ser humano. Veja, Deus nos criou e Ele conhece a nossa mente e sabe exatamente como comunicar o que precisa comunicar para a nossa salvação com essa capacidade de raciocínio e intelectualidade que nós temos. Ela começa com uma declaração sobre Deus como Criador, pois nenhum desses outros ensinamentos faz algum sentido se não considerarmos a realidade de Deus como nosso Criador. Para nós, para você, para todo mundo, sendo cristão ou não, protestante ou não, católico ou não, seja lá de qual credo que você for, independente disso, eu e você não temos nenhuma autoridade para mudar o escrito bíblico, que é comprovado pela ação de Deus na natureza. Então nós temos a única opção de buscarmos de forma dedicada e submissa a orientação do texto bíblico para compreendermos quem é Deus. A evolução, em que bilhões de anos de vida evoluíram lentamente aos trancos e barrancos, tudo por acaso, quase destruiu a fé na Bíblia para um incontável número de pessoas. Que dano terrível durante a história da humanidade, a evolução ateísta, a evolução de Charles Darwin causou na mente de pessoas e causa até hoje. É difícil imaginar um ensino mais contrário à Bíblia e à fé cristã em geral do que a evolução. Por isso a ideia de que a evolução pode, de alguma forma, ser harmonizada com a doutrina bíblica da criação é ainda pior do que a teoria da evolução ateísta. Algumas pessoas do mundo religioso cristão querem casar uma coisa com a outra e isso aí é água e óleo, não tem nenhuma identidade. Vão estar próximos, mas não vão se misturar de forma alguma. Volto a dizer, há uma perspectiva de evolução da criação que Deus deixou nesta terra, a partir do que a Bíblia ensina em relação a espécies, etc. E não o que a evolução ateísta ensina. Eu e você, como cristãos, precisamos não só estudar esse assunto, mas defendê-lo, porque isso é defender a base da nossa fé em Deus. Quando você deixa de crer na criação e passa a crer na evolução ateísta, você está dizendo para você mesmo, como diz a comunidade científica mundial, de que Deus não existe. Ele é uma criação da mente humana, especialmente pessoas fracas, acanhadas, tacanhas, tímidas, que não conseguem perceber a realidade da evolução ateísta e se escondem, se refugiam ali. Por outro lado, na comunidade mundial evangélica, cristã protestante, há a clara convicção de que as pessoas se escondem atrás da teoria da evolução ateísta porque realmente não conseguem encarar Deus de frente e admitir que Ele é o Criador deles e que lhes deu toda a inteligência, sabedoria e capacidade que eles têm para desenvolver a própria ciência. É um desafio. Eu quero ir para o encerramento da lição de hoje, chamando a sua atenção para o seguinte comentário que está no finalzinho do estudo de hoje. E diz assim:
Existe alguma religião ou sistema filosófico que valorize a vida humana mais do que a proposição do cristianismo, de que os seres humanos são amados e foram criados segundo a semelhança divina? Não, não existe. Não existe nenhuma teoria nesse mundo que possa garantir maior fidelidade de que eu e você somos a imagem de Deus do que a teoria, a doutrina da criação. Para nós, doutrina, como cristãos. Para os não cristãos, apenas uma teoria. Eu encerro o estudo de hoje por aqui, agradecido porque você esteve conosco, obviamente convidando você para visitar o nosso canal, Lições da Bíblia, Davi Santos. Faça a sua inscrição, marque o sininho para você ser comunicado dos eventos, dos atos desse canal. Eu convido você a investigar todos os outros vídeos que estão disponíveis ali, assuntos maravilhosos da Palavra de Deus, já foram disponibilizados nos últimos meses. Ok? Compartilhe esse vídeo e se você gostou do tema de hoje, curta para nos ajudar, para nos impulsionar no trabalho de evangelismo para o qual esse canal foi criado. Encerro por aqui com a bênção. Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Amém.